galerinha linda, tudo bem? A gente está de volta, a gente ficou sumido aí, né, no ano de 2019, a gente deu uma parada, mas não porque a gente estava desconectado não, pessoal, é porque a gente vai em busca mesmo de informações, estudar, deixar o ambiente mais agradável. Não sei se vocês estão vendo, mas a gente deu uma mudada no nosso visual, né, onde a gente sempre faz as nossas gravações. Eu acho isso importante e vocês merecem isso, né? Então nós estamos aqui de volta com o Momento com Érica. E no nosso último vídeo nós falamos sobre os sintomas da depressão. E é sobre isso que eu até ouvindo, né, depois melhor, eu achei interessante a gente afirmar, né, trazer algumas coisas, enfatizar mais algumas coisas que é muito importante. A gente sabe que tem sido mesmo a doença do século, tem levado muitas pessoas ao suicídio, isso não é brincadeira, isso não é frescura, como muitas pessoas acham, senso comum. Às vezes no meio familiar, né, nos relacionamentos, as pessoas acham muitas vezes, quando tem uma pessoa com sintoma da depressão, acha que isso realmente é uma frescura, e não é, gente. A depressão realmente, ela não é simplesmente, ela é muito mais que um estado de espírito, né? É realmente um estado de adoecimento. Então eu achei interessante a gente falar um pouco mais sobre essa universalidade da depressão. Então eu vou enfatizar algumas coisas que eu até fiz questão de fazer a minha colinha aqui para eu não me perder, para que vocês venham ter um melhor entendimento, ok? Sobre a depressão ainda, tá bom, gente? A gente está aqui ainda sobre a definição da depressão. Eu quero falar hoje mais sobre a essência dessa doença. E eu já quero iniciar o quê? Dizendo para você que ela não é simplesmente, ela não pode ser entendida apenas como um estado de humor, porque às vezes as pessoas tem essa coisa de colocar já transtornos, né? Rótulos nas pessoas, em outros, nos amigos, enfim. A pessoa tá rindo, daqui a pouco a pessoa tava feliz ali, de repente a pessoa já ficou mais no cantinho dela, ficou mais retraída. Aí às vezes tem pessoas que olham, né, esse tipo de comportamento e falam, nossa, fulano tá tendo depressão, né? E por quê? Uma mudança simplesmente de humor. E as pessoas já atrelam a depressão. Faz parte da vida uma pessoa se sentir triste ou abatida, né? Muitas vezes cansada por algo que aconteceu. Então isso, gente, é natural. O que a gente precisa entender? Eu enfatizei isso no vídeo anterior e vou repetir aqui. Tristeza não tem nada a ver com depressão. É lógico, quando a gente fala de um estresse, uma ansiedade, pode desencadear a depressão? Sim. Só que a tristeza, às vezes as pessoas já pegam e colocam, né, na mesma identidade, né, no mesmo nome, e dá já o nome à depressão, porque a pessoa, ela tá triste por algo que aconteceu. Então às vezes aconteceu algo, uma frustração, né, um conflito que aquela pessoa viveu por uma situação que aconteceu de uma forma bem específica, e que aquela pessoa está no estado de tristeza, né? Ela está no período ali de tristeza, muitas vezes quer se isolar, não quer falar muito, não quer aparecer nas redes sociais, né? Fica um pouco mais isolado dos amigos, não quer sair, e as pessoas às vezes já atrelam a depressão, e não é, ela tem um tempo, né? Isso é bem importante, ela tem assim, uma validade. Daqui a pouco a pessoa retoma novamente seus afazeres, suas atividades normal, isso passa, né? Quando a gente fala da depressão, ela é uma forma muito mais particular, é muito mais subjetiva, né? A gente pode dizer que ela é uma forma avassaladora da dor de viver. E essa palavra, ela significa literalmente variação quantitativa para baixo, ou seja, uma redução de um nível de terreno, sabe? Essa variação, essa redução mesmo para baixo, né? Então a pessoa, ela não sente, né? Quem vive de uma maneira, começa a viver de uma forma mais apática, os familiares começam a chamar a atenção, né? No caso, por esse comportamento que muitas vezes as pessoas não tinham, essa pessoa não tinha, e começa a ter mais essa questão de isolamento. E os seus familiares, amigos, enfim, têm essa dificuldade de entender, né? Essa redução aí que fala quantitativa para baixo, que é a depressão. Quem a teve vive de uma maneira muito, muito, muito triste, porque eu estou para dizer para vocês que isso já é até cientificamente, né, na ciência comprovada, que o câncer está aí matando, né, levando muitas pessoas também à morte, né? Mas se a gente falar sobre o câncer, ele, né, os tumores, né, malignos,
muitas vezes a gente vê que a cura, a pessoa consegue se restabelecer, consegue arrancar aquele tumor e a pessoa no seu tratamento, enfim, consegue, né? Pela graça de Deus. Mas o que acontece? A depressão já é difícil, eu sempre falo aqui para os meus pacientes, né? Como que a gente vai falar, eu vou arrancar essa depressão, né? Poderíamos ter, mas a gente sabe que não é dessa forma. Então, ela é muito mais que um estado de espírito, como eu já disse aqui já anterior, como pensam algumas pessoas. Então, todos devem ter em mente o seguinte, que ela não é um fenômeno que se dá da mesma maneira para todos. Não dá. Não tem a gente ter um manual e falar, olha, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso, né, e só ir prescrevendo aí para as pessoas, né, o manual. E não é, a gente sabe que em cada pessoa a depressão ela se cristaliza em torno de um conjunto muito particular das circunstâncias de cada um. Então há uma horrível tendência muitas vezes na sociedade de querer jogar e sair, mas fulano estava assim, mas fez isso e deu tudo certo, né? A pessoa já está ótima porque foi fazer um curso, porque foi correr no parque, porque foi fazer uma aula, enfim. Isso são muito bons, são coisas que a gente precisa, eu falo que é terapêuticos, né? Uma academia, enfim. Mas a gente precisa aprender, entender que nem todo mundo é igual, até porque as pessoas não são iguais. Então, é muito particular da experiência que essa pessoa viveu, né? Então, até é bem interessante saber que cada pessoa tem uma biologia, né? Falar disso. Uma psicologia altamente individual que responde de modo muito particular aos tratamentos. Então, eu tenho casos que pessoas aqui chegam de 6 meses, tem casos que a gente fica já um ano e meio, tem pessoas que recebem alta, daqui a pouco elas voltam, se sentem seguras. Às vezes a gente até trabalhou aquela questão que veio específica e depois aparecem outras, né? Então você percebe que é muito particular. Então nem todo mundo é igual para a gente chegar aqui e botar um rótulo na pessoa, ou muitas vezes até subjugar, né? Impressionar essa pessoa. Então o seu poder é mais destrutivo quando deixamos que nos engane. Eu acho que esse fator é bem importante. Vocês terem esse conhecimento sobre mesmo essa essência, falando da essência mesmo da depressão, que é essa universalidade dela. Por exemplo, quando a gente fala que às vezes a pessoa até se sente que tem os sintomas que já foi até falado no vídeo anterior, ela começa a acompanhar essa pessoa agora pela culpa. E ela começa a martelar essa pessoa, a mente dessa pessoa, e tem as perguntas, o que eu fiz, né, para estar assim? Vem muito essa pergunta, né? E às vezes tantos os parentes falam, mas fulano não era assim, essa pessoa não era desse jeito. E isso traz já essa culpa à pessoa, né? Por que eu me encontro dessa maneira? Porque aí começa a mexer na vida dos seus relacionamentos, de amigos, familiares, né? Muitas vezes mesmo no seu cônjuge ali, e começa a ter essa diferença de comportamento da pessoa e quer entender o porquê disso, né? A depressão, ela tem sempre à mão uma pílula de otimismo. Isso é bem importante, presta atenção. Segundo a qual, basta que tenhamos força de vontade, muitas vezes ela vem com essa definição, a própria depressão para a pessoa. Né? Não tem nada não, eu só estou aqui, né, não estou me sentindo bem, uma tristeza, mas basta eu ter uma força de vontade que eu vou sair dessa rapidinho, né? Então ela quer reduzir, né, e ela vem seduzindo a pessoa com essa ideia, afirmando que você é uma pessoa super inteligente, né? Então você vai conseguir sair dessa sozinho. Você jamais, às vezes as pessoas citam, né? Procurar um psicólogo. Meu Deus, parece que está falando que vai levar essa pessoa para o calvário, né? Para o sacrifício. A pessoa já se ofende, muitos ainda se sentem ofendidos, né? Quando alguém aborda e indica para procurar um profissional na área, né? Um psiquiatra, enfim, as pessoas ficam, não, eu não tô louco, porque é o jargão que ainda a gente escuta por aí. E as pessoas se sentem ofendidas e falam, não, eu não preciso, né? Eu saio dessa sozinha. Por quê? Porque veio aquela atmosfera, vamos falar que veio aquele sintoma e ficou ali de repente 3 dias, mas daqui a pouco, outra semana, a pessoa está ótima, né? Já está nas redes sociais, está nos status, tirando foto em festa, então a pessoa fala, tá vendo? Só que daqui a pouco começa a vir esses mesmos sintomas, então que veio uma semana, 2 dias, 3 dias, aí fica 4, 5, 100, daqui a pouco ela começa a encurtar, a redução ela vem, né, da intensidade desse problema, e é onde a gente precisa tomar muito cuidado. Ela também é charlatã, por quê, gente? Porque ela é conhecedora dos nossos desejos profundos, da depressão ela vem muito nisso. E o que acontece? De forma muito superficial, ela promete que o quê?
que vocês vão ficar saudáveis, né? E a gente não pode deixar nos enganar, porque a gente não vai ficar saudável. A tendência é ir para o moderado severo, em modo grave, se não prestarmos atenção, porque ela é sutil e ela seduz, trazendo essas definições que eu acabei de falar para vocês. A depressão, ela chegou e você não é culpado disso, né? Então é importante você já ter em mente, eu não tenho culpa de estar nessa posição, de estar nessa condição que eu estou vivendo. Ela não é efeito de uma grande, de repente, um defeito, um efeito que você fez, né, que podia ter evitado. Ela não é um castigo. Então as pessoas até falam, porque foi castigo de Deus, né? E não tem nada a ver. A depressão ela é uma condição geralmente acompanhada de culpa. Quem está deprimido busca algo de errado que imagina ter feito e que precisa ser castigado. Assim, o seu sofrimento é um chicote, né, que vai esbofetear você ali, sua mente, para purificá-la. Porque fica aquela coisa te martelando de todos os dias, principalmente às noites, né? Que é bem, isso é onde machuca mais. Por ela estar enferma, a mente ela não percebe que está doente. E ela é fértil em inventar explicações que vai só ampliar a sua dor, o seu sofrimento, né? Então, por estar enferma, a mente ela se satisfaz com respostas muito simplistas, né? Que ignora a sua pressionada história de vida, a sua história de vida ela foi muito assim, não, porque foi eu que passei por isso, né? Não foi você que teve esse tipo de experiência, né? Então ela pressiona de uma forma que o nosso corpo, que o seu corpo é incapaz de regular o quê? Os nossos neurotransmissores, que é bem importante, porque é ele que dá o poder de dar esse equilíbrio, né? Então ele consegue fazer que traz esse desequilíbrio, né, para que esses traumas emocionais eles possam se ampliar e ficar muito mais forte. Então a gente vai estar, após essa definição que a gente falou aqui, eu queria estar falando com vocês sobre as causas da depressão. E as causas ela é muito importante. A gente vai estar falando aqui se provém do medo, sobre diversos fatores. Forma fisiológica, biológica, faz todo sentido, ok? E nós vamos dar continuidade nisso. Fique com Deus, beijo, beijo. Ah, e não se esqueça, pessoal, deixa seu like lá, tá bom? Se inscreva, você que ainda não se inscreveu no canal, né? E compartilhe, isso é muito importante, né? O meu objetivo aqui, quero deixar bem claro, não é para ter maior número de seguidores, não. O meu objetivo é que alcance pessoas que precisam, famílias que precisam, pessoas que realmente precisam, às vezes, de uma pequena orientação, né? Até de ter mesmo essa força para procurar um profissional da saúde. Então, você que não se inscreveu, inscreva lá, compartilha, deixa seu like, dê um joinha e tá tudo certo. Beijo, beijo e fique com Deus.